Pedro e João haviam passado pelo processo do batismo com o Espírito Santo, estavam entrando num templo na hora da oração e encontraram na porta do templo um paralítico. Capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos vai contar a história do paralítico para nós. O paralítico tem mais de 40 anos, portanto, ele está sentado na porta daquele templo pelo menos há 25 anos. Como o senhor sabe, pastor, eu sou um estudante da palavra. O menino judeu fazia o bar mitzvah com 12, 13 anos de idade. O que era o bar mitzvah? Era o processo de transição entre o menino deixar de ser menino e se tornar homem. Então, esse menino paralítico sentou na porta do templo depois do seu bar mitzvah, depois dos 12, 13 anos. Para sentar na porta daquele templo e pedir esmola, a família dele era uma família que tinha certa influência, porque paralíticos, cegos, mancos, coxos, leprosos não podiam andar perambulando pelas ruas de Israel a qualquer momento, porque para o judeu, qualquer tipo de doença estava atrelada a um pecado cometido. Alguém lembra de um cego que trouxeram para Jesus? Mas não era só cego, ele era um cego que tinha defeito no rosto, porque os discípulos chegaram em Jesus cochichando no ouvido dele, dizendo: mestre, quem pecou para ele ter nascido assim? Foi ele ou os pais dele? Ainda bem que perguntaram, porque Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu na vida dele, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então veja só, para o judeu, qualquer tipo de doença, anomalia física, estava atrelada a pecado, a maldição, e os malditos não podiam andar no meio da cidade. Então esse garoto que está pedindo esmola na porta do templo, ele está ali há mais de 25 anos, porque vem de uma família que conseguiu a autorização do governo para poder pedir esmola ali. Esse homem era conhecido de Pedro e João, porque Pedro e João eram sócios em uma embarcação. Eles eram pescadores, desde criança cresceram juntos. Eles iam naquela igreja todo ano, não é a primeira vez. Todo ano, depois do Pentecoste e depois da Páscoa, havia um culto de ação de graças naquele templo. E é para esse culto que Pedro e João estão indo. Todos os anos eles entram pela mesma porta. Pergunte como eu sei. Só fala se todo mundo perguntar. Crente, depois de muito tempo na igreja, ele senta no mesmo lugar. E se alguém sentar no lugar, diz: esse lugar é meu, irmão, né? Não tem plaquinha indicando, mas depois de muito tempo você se acostuma. Pedro e João iam naquele templo todo ano, então eles entravam pela mesma porta. Por isso a Bíblia vai dizer que o milagre não era para qualquer outro, era só para o moço da porta chamada Formosa. Haviam 12 portas naquele templo. Nas 12 portas tinha um pedinte de esmola: um cego, um leproso, um coxo ou um paralítico. A Bíblia vai dizer que o milagre só aconteceu com um deles, aquele que estava na porta chamada Formosa. Pedro e João estão entrando no templo. O paralítico, lembrando, ele é paralítico, não é cego. Então ele estende a mão olhando para Pedro, amém? E ele pede uma esmola. A resposta de Pedro é que é estranha. Pedro diz: olha para nós. Mas ele já está olhando, porque ele não é cego, ele é paralítico. Ele está com a mão estendida pedindo uma esmola. Aí Pedro grita: olha para nós. Isso aqui começou a mexer comigo. Eu comecei a entender que Pedro não estava chamando a atenção do paralítico. Pedro estava chamando a atenção de todos os que já estavam dentro da igreja. Ele falou alto, para que todas as pessoas que estivessem vindo atrás dele e entrando nas outras portas parassem para ver o que estava acontecendo. Tanto é que quem escreveu esse texto não estava lá, foi Lucas. Lucas, o biógrafo, o médico Lucas, ele ouviu testemunhas falarem que Pedro falou bem alto: olha para nós. Pedro não queria chamar a atenção do paralítico, ele queria chamar a atenção daquela multidão. Pedro queria a plateia para aquilo que iria acontecer. E aí o meu coração começa a queimar, porque o Pedro que vai fazer isso aqui é o mesmo que negou Jesus na noite em que Jesus foi traído, com medo de morrer. É o mesmo que afundou nas águas. É o mesmo que arrancou a orelha de um soldado na noite que Jesus foi traído. É o Pedro que acabou com o culto do lava-pés. Era um homem que trocava a mão pelos pés. Era um homem que Jesus dizia: o diabo quer se andar com a sua alma. Era um homem que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Era um homem que não era convertido, mesmo andando ao lado de Jesus por 3 anos e meio. Agora, de repente, do nada, esse Pedro está entrando num culto, na hora da oração. Um paralítico estende a mão, pede esmola, e ele para e grita: olha para nós. Quando todos estavam olhando,
Pedro percebeu que até João tomou um susto, porque eles não combinaram. João deve ter colocado a mão no bolso para pegar alguma oferta, porque Pedro para de falar no plural e começa a falar no singular. Primeiro ele diz: olha para nós, no plural, olha para mim e para ele. Mas como ele não combinou com João, João foi logo pegando uma oferta para dar uma esmola para dar ao homem que estava ali sentado. Então Pedro, percebendo isso, olha o que Pedro diz: eu não tenho. Ele não diz nós não temos. Primeiro ele diz: olha para nós, olha para mim e para ele. Quando ele percebe que João está pegando dinheiro, ele diz assim: ó, ele pode ter, mas eu não tenho. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, estou com o meu corpo todo arrepiado, mas o que eu tenho, isso eu quero te dar. Eu creio que até João tomou um susto. Eu imagino a cabeça de João queimando. O que Pedro tem? Ele está pior do que eu. Faz tempo que a gente não pesca, Jesus foi embora, nós fomos perseguidos, a gente não tem nada. O que é que ele tem que é maior do que ouro, que é maior do que prata? Aí Pedro solta o verbo: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. E o paralítico: não, eu fiz de propósito. Era esperado que o paralítico levantasse e andasse, mas o paralítico não levantou e nem andou. A palavra de Pedro não funcionou. Pedro usou ali tudo que ele aprendeu na escola com Jesus. Ele lembrou de Jesus falando: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberdes alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ele ouviu Jesus dizendo assim: ó, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, basta dizer ao monte: sai daqui, vai para lá, e ele vai. Usem o meu nome, porque o meu nome está acima de todo nome. Então Pedro foi em nome, olha só, usando a verborragia, parecendo um pregador assembleiano saiu do seminário: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E o paralítico não levantou. Era para tudo ter acabado ali. Era para o ministério de Pedro ter acabado ali. Se eu conheço Pedro lá dos evangelhos, era para ele ter saído correndo, se escondido dentro de uma casa e nunca mais voltado. Imagine, você vai executar a sua primeira missão no seu ministério e não funciona. Você chama alguém e diz: vem cá, vou orar, Jesus vai te curar. E está a multidão olhando, você ora e a pessoa não é curada. E aí? Era para Pedro ter saído correndo, mas Pedro não estava normal. A Bíblia diz: e Pedro, tomando o paralítico pela mão, o colocou em pé. 4 pessoas entenderam, eu vou tentar melhorar. Pedro disse: levanta em nome de Jesus. E ele não levantou. Como ele não levantou? Pedro disse: você não levantou? Você não tem fé? Eu tenho por mim e por você. E Pedro tomou ele pela mão direita. E o paralítico está lá com a perna toda torta. A Bíblia não diz: e o paralítico se levantou. Pedro ajudou o paralítico a levantar. Não, a Bíblia diz: e Pedro tirou o paralítico do chão num puxão e colocou ele em pé. E o paralítico, quando ficou em pé, a perna dele firmou. Quando o paralítico viu que ele estava em pé, a Bíblia diz que ele começou a saltar, a pular. E aí começa essa história de no culto ter gente que pula igual milho de pipoca em panela quente. Aquele que recebe a presença de Deus e o milagre não se contenta, não se conforma. Ele precisa entrar no ambiente da graça e entrar no santo dos santos. Beto, mande a música, filho. Eu quero tentar entender o que foi que aconteceu com Pedro. Eu dei aqui para vocês um briefing da vida dele lá dos evangelhos. O Pedro dos evangelhos é muito parecido com a gente. É um levanta e cai. É um que troca a mão pelos pés. É um que acaba com o culto às vezes. É um que afunda. Esse é o Pedro dos evangelhos. Agora alguém me diga quem é esse Pedro de Atos dos Apóstolos. Quem já leu Atos dos Apóstolos, a mente vai queimar junto com a minha. Esse Pedro aqui, ele levanta um paralítico. Só que mais na frente,
ele está andando na rua e as pessoas começam a colocar doentes no meio da rua. Não é para ele colocar a mão, não. A Bíblia diz que colocava os doentes para que a sombra de Pedro, essa aqui, as pessoas não queriam tocar nele, só queriam que a sombra dele passasse em cima dos doentes. Isso não te toca? Eu vou mais fundo. Um crente vendeu a casa por X, chegou na frente de Pedro e disse: está aqui o valor da casa, está uma oferta, e era Y. Se é hoje, qualquer pastor ia ficar feliz. Pô, se vender a janela e me der, eu já estou feliz. O crente lá vendeu e deu a metade só de oferta. A Bíblia diz que Pedro não pegou oferta. Ele olhou para a pessoa e disse assim: por que mentistes ao Espírito Santo? Alguém lembra o que aconteceu com o homem? Como é? O homem caiu morto aos pés de Pedro. Daqui a pouco chega a mulher do homem, conta a mesma mentira, e ela também cai morta aos pés de Pedro. Alguém me diga, o que foi que aconteceu com Pedro? Porque parecem ser dois homens diferentes. Um é caído, um oscila, um me faz rir, um acaba com o culto, recebeu o apelido de homem de pouca fé. O outro me dá medo dele, dá medo de mentir para ele, porque mentir para ele você pode morrer. A sombra dele, que ninguém consegue pegar a sombra, quando toca no doente, o doente é curado. Ele pega na mão de um paralítico e o paralítico fica em pé. Eu estou com o corpo todo arrepiado de novo. Aquele espírito que usou Pedro está aqui dentro. Vou falar de novo. Aquele espírito que usou Pedro anda gritando pelos quatro cantos do mundo, dizendo: eu preciso achar outro Pedro. Eu estou procurando outro Pedro. Porque ultimamente esses que se dizem ser os Pedros modernos não prestam para muita coisa. Trocam Jesus por um quimba de cigarro fumado. Não suportam uma luta. Não conseguem jejuar. Não conseguem orar. Não conseguem ler a Bíblia. Fazem votos e não cumprem os votos. São frívolos, são fracos. Aí o Espírito Santo está gritando: eu quero achar um Pedro. E eu amo pregar em Belém. Pergunte por quê? Porque eu só posso falar uma coisa aqui em Belém que eu não posso falar em lugar nenhum do mundo. Um dia o Espírito Santo achou aqui. Não um Pedro, ele achou dois: Daniel Berg e Gunnar Wingre. Dois suecos que tinham a barreira do idioma, que tinham a barreira da cultura, e que fundaram uma das igrejas mais poderosas do mundo, chamada Assembleia de Deus. Foi aqui em Belém do Pará. Eles desceram ali naquele porto que vocês conhecem. Então essa terra aqui, ela não é normal. Por isso, os homens e mulheres de Belém que são convertidos não podem ser normais. Eu sou herdeiro da bênção de Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas sou um herdeiro distante. Vocês são herdeiros de sangue. Porque os primeiros crentes salvos, cheios do Espírito Santo, foram aqui. A primeira batizada com o Espírito Santo foi uma paraense chamada Celina de Albuquerque. Há mais de 100 anos atrás, a irmã Celina orou em línguas estranhas nessa terra pela primeira vez, inaugurando o movimento pentecostal aqui nessa terra. Por que será que Jesus te trouxe aqui nessa tarde hoje? Só para te lembrar: eu achei uma vez, eu quero achar de novo. Eu usei uma vez, eu quero usar de novo. A questão é: tem alguém que gostaria de ser usado? Então reaja aí, pelo amor de Deus. Ultimamente os crentes modernos estão cultuando de maneira muito esquisita. Depois de pisar em outros apriscos, alguns pentecostais ficaram muito light. Eles vêm para um culto como esse e não cultuam não. Eles acham que estão numa palestra com um coach. Eles acham que quando eu peço para dar glória a Deus é quando o coach pede lá: vamos fazer um exercício junto aqui. Não! Isso aqui não é uma palestra. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é um quartel-general nessa tarde. E quem é você, pastor? Eu sou um soldado treinado.
Eu sou um soldado com uma patente mais alta do que a sua. Eu venho do campo de batalha, 40 anos enfrentando o diabo, caindo, levantando e estou de pé. Então eu tenho experiência para te contar. E eu vou te contar o que me fez ficar firme até hoje. Não foi o título de deputado federal, acredite. Mesmo estando há 4 mandatos lá em Brasília, não foi isso que me fez ficar firme. Não foram os meus estudos, não foram os livros que eu escrevi, não foi o dinheiro que eu conquistei, não foi nada disso. O que me fez ficar firme até hoje são as memórias que eu tenho. Eu, garoto assembleiano, subi no meio do mato para orar, de madrugada, com meia dúzia de crente que só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Era o analfa de pai e beta de mãe. Mas quando começava a orar, a mata tremia, a árvore sacudia, a gente escutava barulho, a gente tinha visagens, a gente sabia que o diabo estava ali, mas nada nos atormentava. E foi com esse povo, sem saber ler e escrever, que eu aprendi uma coisa: ser pentecostal é ser anormal. Ah, pastor, mas eu não quero ser anormal. Eu sou estudado, eu sou advogado, sou empresário, eu sou isso, sou aquilo. Eu vi seu carro ali fora. Se você não quer se comprometer com o mundo espiritual, se você não quer problema, vai embora. Eu sei que a igreja é do pastor, mas como eu estou com o microfone na mão, olha, a porta da rua é serventia da casa. Espera ele trazer aqui algum coach, o Pablo Marçal ou o Thiago Brunet, aí você vem. Espera alguém trazer aqui esses pregadorzinhos novos, bonitinhos, que pregam sentado em banquinho, olhando para todo mundo e falando assim: lindo! Espera isso e vai lá. Aqui não. Aqui é crente raiz. Eu sou um evangélico raiz, sou pentecostal raiz. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Culto sem línguas estranhas, para mim não é culto. Culto sem esse fervor, essa alegria, sem os crentes se manifestando, para mim, pode ser para você, e eu respeito você, mas para mim não é culto, porque eu cresci assim. Qual é o bom pregador? É aquele que te provoca, é aquele que te tira da sua zona de conforto, é aquele que te faz pensar um pouquinho, é aquele que te faz imaginar aquilo que a sua mente há muito tempo não imaginava. E eu só milito na presença de Deus, pregando há 40 anos por isso, porque eu sou um provocador. Mas eu não falo daquilo que eu ouvi falar, eu falo daquilo que eu vivo. Existe um poder sobrenatural nessa noite, está à sua disposição. Porque ninguém mais recebe, porque ninguém mais busca, porque ninguém mais encontra, porque ninguém mais procura. As pessoas vêm para uma reunião como essa achando que estão num cinema, onde elas assistem um filme que querem, com direito a assistir comendo pipoca e tomando guaraná. Não, aqui não é lugar disso. Aqui é lugar onde o sobrenatural se encontra com o natural. E quando o natural se encontra com o sobrenatural, coisas extraordinárias acontecem. Em Atos 1:8, e eu já estou indo para o final, Jesus disse assim: descerá sobre vós a virtude do Altíssimo, e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. A palavra ali é virtude. Diga comigo, virtude. Essa virtude é a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude do Espírito Santo no grego é dunamis. É a palavra dunamis. Vocês receberão o dunamis. Diga comigo, dunamis. A palavra grega dunamis, transliterada para o português, é dínamo. Dunamis ninguém sabe, mas dínamo os mais velhos sabem. Vai numa autoelétrica e pergunte para o homem lá dentro: o senhor tem um dínamo aí? Ele vai dizer: tenho. O que é um dínamo? É um transformador de energia. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica.
Energia mecânica, você está em cima da sua bicicleta, pedalando. Energia elétrica, transformando o dínamo está posto e vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Aí vão lá e colocam um motor na bicicleta. Pedalando você ia longe, mas com o motor você vai mais longe. Pedalando numa ribanceira você é obrigado a descer para empurrar. Com o motor ele te faz subir. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vou dar para vocês um transformador de energia. Como assim? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês não vão ter mais que usar a força humana. Eu transformarei a força humana em força divina. Eu transformarei a força humana em energia elétrica. A palavra virtude, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, só aparece outra vez no Novo Testamento, numa história que todo mundo aqui conhece. Pergunte qual? A mulher do fluxo de sangue. Alguém lembra? A mulher se aproxima e ela toca aonde? Na orla do vestido. A orla fica onde? Aqui no chão. Mas Jesus está cercado por uma multidão. Será que essa mulher saiu agachada lá e foi andando no meio da perna das pessoas? Não. Ela usou toda a força que ela tinha para chegar perto de Jesus. Lembrando que ela tinha um fluxo de sangue que não parava há 12 anos. A glicose dela foi a zero. Ela no meio da multidão, sendo empurrada, empurrando, tentando chegar perto de Jesus. Ela usou toda a energia que ela tinha, até que ela desmaiou. Quando a glicose vai a zero, acabou a energia, a pessoa cai. A mulher caiu, mas ela caiu atirando. Ela caiu com a mão esticada. Ela queria dar um abraço em Jesus. Ela queria conversar com ele, mas não deu. O que deu para fazer? Cair com a mão esticada. Quando ela esticou a mão pegou na orla, lá no vestido de Jesus, aqui embaixo, perto do pé. Quando ela tocou no vestido, não foi no corpo dele, foi no vestido. Jesus parou. Ele olhou e disse: quem me tocou? Os discípulos fazendo a segurança, empurrando o Senhor, mestre, as multidões te oprimem. E o Senhor pergunta quem te tocou. Jesus disse: eu não estou perguntando quem tocou no meu rosto, quem veio pegar aqui uma foto comigo, uma selfie. Eu não estou perguntando quem veio pegar meu suor para levar para casa e fazer chá. Eu estou perguntando quem tocou na minha unção. A pessoa que me tocou, ela me tocou como uma esponja seca. Ela absorveu. Quando ela tocou em mim, o que estava em mim saiu e entrou dentro dela. Eu tenho uma carga de energia. Jesus está dizendo: eu tenho uma energia vital, eu tenho força. Mas quem tocou em mim sugou a minha energia. Quem é que tocou em mim e tirou a energia que estava em mim? Aí tem uma mulher caída no chão. Aí ela levanta e diz: fui eu. Quando ela vai ficando de pé, o rosto que está branquiçado vai corando, a energia volta, a força volta. Aí Jesus olha para ela e diz assim: ó, mulher, a tua fé te salvou. Jesus não diz que aquela fé curou ela. Jesus não diz: a tua fé te curou. Não, ele diz: a tua fé te salvou. Por quê? Porque você conseguiu tocar em mim de uma maneira que ninguém conseguiu tocar. E aqui está o exercício de todo crente no culto: é ir onde ninguém foi, é fazer o que ninguém fez, é tocar onde ninguém tocou, é chamar a atenção de Deus de um jeito que ninguém nunca chamou. Por quê? Porque se você faz para Deus algo que você nunca fez, você corre o risco de receber de Deus algo que você nunca recebeu. Mas você vem para a igreja, senta no banco, cruza a perna, põe a mão no queixo, fica mascando essa desgraça desse chiclete. Ali no cantinho viu o pessoal tomando um cafezinho. Só faltou o pãozinho com manteiga, né, para acompanhar o café, né? Pois é. Você veio para a igreja como se estivesse indo para a casa da mãe Joana. E aqui não é a casa da mãe Joana. E não interessa se a cor da parede é preta, branca, vermelha ou azul. O que interessa é a essência que está aqui dentro. Há uma presença aqui dentro. E é essa presença que faz aquele irmão levantar a mão, você dar um grito de glória, o outro falar em línguas. É essa presença. Me escute. Não coloque a culpa nos cultos nem nos pastores. Faça você o seu culto. Eu fico imaginando naquela multidão,
Quantas pessoas voltaram para casa dizendo assim: o homem é de verdade. Eu até estou com o suor dele aqui. Mas chegaram doentes e voltaram doentes. Chegaram com problemas e voltaram com problemas. Pior, chegaram sem a salvação e saíram sem a salvação. Mas a mulher do fluxo de sangue, por fazer o que ninguém nunca fez, recebeu o que ninguém nunca tinha recebido. Ela recebeu a virtude. Ela recebeu o dunamis. Ela recebeu o dínamo, que transforma doença em saúde, que transforma miséria em riqueza, que transforma fraqueza em fortaleza, que transforma covardia em coragem. E eu provo para vocês. Diga para mim, prove, pastor. O Pedro dos evangelhos é separado pelo Pedro de Atos dos Apóstolos em um dia. Num dia em que, eu vou deixar o escritor falar, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Enquanto eles estão falando em línguas, eles ficam expansivos e saem de dentro da casa e começam a profetizar e falar em línguas no meio da rua. Vai passando um monte de gente que não é crente, e alguém resolve falar assim: isso é hora desse povo estar bêbado. Eu só conheço bêbado de duas formas: sentir o cheiro da maldita manguaça na boca da criatura, ou ver uma pessoa normal fazer umas estripulias esquisitas. Eles estavam expansivos, dançando, tortos, embriagados pela presença de Deus. E alguém diz: estão bêbados. Aí um homem que tinha negado Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, que negou Jesus diante de uma única mulher, uma vendedora de púrpura, porque ele tinha medo de morrer. Olha o que a Bíblia diz: e Pedro, saltando no meio da multidão, começou a dizer: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre os servos e as servas. E a lua se converterá em trevas, e o sol, e a luz se converterá em sangue, e o sol se converterá em trevas, e o terrível dia do Senhor chegará. Pedro pregou, e não conte para ninguém, quase 3.000 almas se converteram. Um sermão, pastor, um único sermão, não foram 2, e Pedro começa uma igreja com 3.000 membros. Aí depois de Atos capítulo 3, depois que ele cura, dá um tumulto, eles são presos, e João, quando eles são soltos, Pedro prega de novo, mais um sermão, aí quase 5.000 almas. 2 cultos, 8.000 membros. Alguém me explique o que foi que aconteceu com Pedro? A virtude, a glória, o sobrenatural. Dá para acreditar, eu sempre conto isso, que você está vendo aqui pregar um ex-cortador de cana? Alguém consegue imaginar que eu morava com 12 pessoas em 2 cômodos, que a minha mãe faleceu ano passado sem saber ler nem escrever? Dá para imaginar que um homem que tem uma cultura bíblica como a minha, uma verborragia bem falada, veio do nada, era drogado? Vou usar você, Fábio. Fábio, levanta a mão assim. Todo mundo aqui conhece Fábio? Olha lá para trás. É aquele moço lá de barba. Faz assim, Fábio. O
Fábio me mostrou uma foto ali agora. Ele, posso falar, Fábio? Passou uma época drogado. Foi morar lá na Cracolândia, em São Paulo. Aí um dia surtou dentro de casa, botou fogo no apartamento dele. Queimou 70% do corpo. Queimadura de 3º grau. Tem as fotos ali, do dia que o médico disse: família, despede porque ele está morrendo. A orelha dele tinha virado uma bolinha de borracha. Agora está lá, as 2 orelhas inteiras. Como é que pode? O Jesus que curou a orelha lá do soldado veio aqui e botou outra orelha, porque não dá para acreditar naquela foto. Na foto a orelha dele está derretida e agora está lá inteira. Alguns anos atrás era drogado lá em São Paulo, agora é um mega empresário. Foi me buscar com um carro blindado, com segurança e tudo. O que é isso, pastor? Pergunta para ele. E ele vai te falar. Pregações como essa, pregações de guerra, que faz a pessoa acreditar naquilo que os olhos não viram, naquilo que os ouvidos não ouviram, naquilo que o coração ainda pode sentir. Deus não mudou. O Deus que transformou Pedro, que transformou o Fábio, o Deus que me transformou, quer transformar você aqui nesse culto, nessa tarde. Eu queria poder aqui ter o dom da revelação de falar: dentro de tantos meses ou daqui a alguns dias vai acontecer isso, mas eu não tenho esse dom. Eu só tenho esse que eu estou repartindo com você. Eu estou te provocando. Eu estou despertando uma fome em você. Você vai sair daqui meio louco. Essa noite você não vai dormir direito. Às 3 da manhã, se começar a acordar entre 3 e 5 da manhã, conselho: escorrega da cama e dobra o joelho. Quem é espiritual sabe do que eu estou falando. Entre 3 e 5 da manhã, Jesus manda uns anjinhos lá acordar a gente. Levanta, escorrega da cama, dobra o joelho, porque Deus quer falar com você. Ou Ele quer te blindar por algo ruim que vai acontecer. Minutos de oração, não precisa ser horas não. E você vai ver coisas começarem a acontecer. Pastor, mas isso é muito louco. Eu termino como eu comecei. A fé pentecostal não é para normais. É só para gente doida. Tem algum doido aqui? Fica de pé comigo, seu doido. Uma pergunta. Feche os olhos. Tem algum doido louco que teria coragem de falar assim: eu cansei de ser normal, eu quero enlouquecer mais ainda. Eu quero ver aquilo que os olhos não viram, eu quero ouvir aquilo que os ouvidos não ouviram, eu quero sentir aquilo que os corações não sentiram. Se o que esse homem está falando é verdade, eu quero. Então escute, eu não vou ser leviano, porque eu vou te convidar. Eu poderia só fazer o convite, viriam muitas pessoas, mas eu não posso ser leviano, estou velho. Essa decisão vai te custar caro. Por quê, pastor? Porque o diabo vai saber. E quando ele descobrir que você fez uma entrega, porque você está cansado de ser comum e quer viver os tempos e os milagres e tudo aquilo que Deus tem prometido, ele vai intensificar a luta contra você e a sua família. E aí, pastor? E aí que você vai sofrer igual sovaco de aleijado. Não pode falar mais isso, da cadeia. Você vai sofrer mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Agora eu falei o politicamente correto. Mas acredite, vai valer a pena. Porque vai chegar momentos na sua vida que você vai ser usado por Deus de uma maneira tão poderosa, tão profunda, que você vai falar assim: como assim? Eu estava aqui no camarim, fui usar o banheiro ali, pastor. Aí um irmão ali, ele até me falou o nome dele, já esqueci. Vai ser meu segurança. Ele falou: pastor, que vídeo foi aquele que o senhor postou ontem? De um garoto. Alguém me segue aqui nas mídias sociais? Entra lá no meu Instagram, você vai ver um garoto lá de Moçambique, um africano. Ele me abraçou dizendo assim: pastor Marco, eu estava no interior de Moçambique, lá nos rincões da África, país de língua portuguesa, e me deram um CD seu. Eu disse: eu nunca tinha ouvido uma pregação na vida. Ele disse que quando ouviu a pregação, aquilo mexeu com ele. Ele disse que escutou a mesma pregação 200 vezes. Hoje
É um dos maiores pregadores do país chamado Moçambique. Eu vi alguém aqui recitar uma frase que eu acho que foi o Elber que recitou aqui. É uma frase que eu fui o primeiro a falar ela no Brasil há muitos anos e hoje muitos pregadores usam. A unção que você respeita é a unção que você atrai. O que é unção, pastor? É um talento, é um dom. Unção vem de ungir. Ungir é separar. O que é ungido? É um escolhido, é um separado. O que é uma unção? É algo que vai te separar, que vai te escolher. E você não terá mais controle sobre a sua vida. E memorize essa última frase. Caso você venha à frente, nunca vai poder dizer que não te avisaram. Quem foi escolhido não tem escolha. Então cuidado, para depois não falar que a sua vida virou um inferno e a culpa foi minha. Não, é que quando você sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar para Jesus te dar a mesma unção que Ele me deu. Só que junto com a unção vai a luta, vai a tribulação, e é você e a sua perseverança que vai te dar o direito de conquistá-la. Feche os olhos. Tem alguém que gostaria? Roberto, é com você. Isso. Tem pessoas ajoelhadas, tem pessoas de pé, tem pessoas chorando. Ah, Deus! Iramassuri de Carabas. Ramassuri de Carabas. Ramassuri de Carabas. Ramassuri de Carabas. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela a tua presença está aqui, Senhor. Pega ele, Jesus, pega ela. Derrama sobre eles a sua glória. Onde houver alguém que o Senhor está escolhendo, derrama esta virtude, derrama esta unção, derrama esta graça, derrama esta graça, derrama esta unção, derrama esta chamada, derrama esta presença, derrama este talento, derrama esses dons, agora, agora, agora. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela.
Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, seja renovado. Onde houver alguém que nunca foi batizado com o Espírito Santo e acredita e quer, seja batizado com o Espírito Santo. Recebe agora o talento, recebe a habilidade para falar em outros idiomas. Fale agora, agora, agora. Recebe, recebe agora, agora, agora. Aviva, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, me batiza com fogo, recebe. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Todos os que estão ajoelhados, fiquem de pé. A sua presença, Senhor, está neste ambiente. Os que vieram buscar, levante a mão direita para o céu comigo. Os que estão aqui na frente, os que estão no meio da igreja, levante a mão direita comigo. Feche os seus olhos e repita a minha oração dizendo: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha identidade pentecostal, contra os dons, as experiências, os sinais, os prodígios, as maravilhas, que lutaram contra a minha família, meus sonhos, meus negócios, meu ministério, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E aí depois que você pisar em cima desses demônios, você vai abraçar 2 pessoas e vai dizer para elas: o Deus de Pedro é o nosso Deus. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda. 2,5, esse ministério vai crescer a 100 por 1. 2,75, Belém será conhecido de novo como a capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pisa em cima, abrace 2 pessoas e profetiza sobre elas. Canta, Roberto.